Sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nós iremos fazer a lição de número 5 e o título dessa lição é Tudo para a Glória de Deus. Tudo para a Glória de Deus. Aproveite, pegue a sua Bíblia para juntos fazermos aqui o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje, para a nossa recapitulação, temos a presença do querido irmão Wagner. Prazer estar com vocês mais uma semana. É muito bom estar convosco, com todos. Que Deus ele possa estar cobrindo a casa de vocês, suas famílias, com grandes bênçãos. Que vocês possam pegar a Bíblia de vocês para podermos ir acompanhando essa recapitulação. Exatamente. O querido irmão Tiago Leira, que está retornando aqui para participar conosco, né? Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui recapitulando a lição com vocês, né? E aprendendo e pedindo a Deus para que nós possamos ter a coragem e a sensibilidade de entender e colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Amém. É isso mesmo. Já pegou a sua Bíblia? Abra em o nosso verso da semana, o verso para memorizar de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Antes, porém, eu gostaria que Tiago Leira fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo conduza o nosso estudo. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de pararmos agora para estudarmos e recapitularmos a tua lição. Que o que for estudado aqui agora, Pai, possa transformar as nossas vidas. Amém. E que o Senhor possa também abençoar os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal aqui. E o Senhor abençoe cada um deles também. Que eles possam sentir agora o teu abraço e o teu toque suave em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes de pedir a Wagner para ler o verso da semana, eu queria deixar um abraço para o querido irmão Daniel. Daniel, o esposo de Madalena, ele falou que sempre acompanha, antes dele chegar aqui na igreja para o culto, ele acompanha a lição lá através da internet. Um abraço, Daniel. Fica com Deus, meu irmão. E todos vocês que estão aí sempre nos acompanhando pela internet, nosso abraço carinhoso a você, que Deus continue abençoando você. Aproveita, compartilhe o link com seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, para que eles também sejam abençoados pelo estudo da palavra de Deus. Você lê o verso para a gente, Wagner? Como diz aqui, capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios, diz bem assim, minha versão aqui. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muito bem. Que verso, né, Wagner? Esse verso mostra que tudo que nós fazemos deve ser feito para a honra e para a glória de Deus, não é isso? E o que observamos aqui, né, Fábio, que pegamos nesse contexto aqui da introdução, viemos de lições anteriores, de capítulos anteriores ao capítulo 10, falando sobre vários temas, né? Imoralidade sexual, vimos aqui também falar sobre a questão de comer e beber, a idolatria. E isso, né, como vamos bem discorrer durante toda essa lição aqui, essa recapitulação, vem falando muito sobre idolatria, ou seja, tudo que, no contexto que Paulo vivia, da cidade de Corinto ali com os irmãos de Corinto, ele passava por grandes demandas em relação a essa questão de colocar Deus em primeiro lugar, né? Vinham de um certo contexto ali religioso em que eles, de certa forma, estavam trazendo para dentro do convívio cristão, nascendo ali como cristão, algumas práticas que não eram condizentes, né? Exatamente, Wagner, é isso mesmo. E a gente vê, né, Leira, que Paulo, essa lição, na verdade, esse trimestre a gente está estudando aí 1º e 2º Coríntios, e essa lição ela começou mostrando todas as dificuldades que Paulo estava enfrentando ali na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela ficava ali na Grécia, e os gregos eram pagãos. Eles eram idólatras, acreditavam em vários deuses, faziam vários rituais a esses deuses, e agora eles estavam se convertendo ao cristianismo e trazia, como Wagner disse, para dentro do cristianismo todas essas práticas, né, Leira? A idolatria, a imoralidade sexual, a questão dos ídolos, né? Tudo isso foi uma dificuldade muito grande para Paulo, e isso que a gente vai ver aqui no estudo dessa semana, né? E o interessante, Fábio, é que por eles terem esse vasto de conhecimentos, né, e algumas doutrinas que não condizia com a Bíblia, eles achavam no direito, né, e eles entendiam que eles poderiam comer qualquer tipo de alimento, né? Sim. Desenvolver algumas práticas que eles desenvolviam dentro da igreja. Né? E aí Paulo ele entra, né, para poder orientar e ajudar esses irmãos, né, que estavam ingressando agora em novas crenças, né, e novas doutrinas que eram baseados na palavra do Senhor. Exatamente, é isso mesmo. Na lição da semana passada, nós vimos aí que Paulo, ele contendeu ali com os irmãos da igreja, porque havia pessoas que chegou ao ponto de uma prática imoral de sexualidade, de um homem possuir a mulher do seu próprio pai, ou provavelmente a sua madrasta. Então veja, e a igreja ali de Corinto estava orgulhosa de tolerar essa situação. Veja como a cabeça deles ainda não tinham entendido o que é o verdadeiro cristianismo, né? Porque dentro
do paganismo, aquilo seria algo normal. Porém, no cristianismo, isso é inaceitável, porque é contrário às orientações de Deus, não é isso? Orientação de Deus. E outra coisa que a lição ela traz é que por mais que você, né, tenha o conhecimento, você vê que alguns estão andando por um caminho que não condiz com o cristianismo, a gente tem que ter o tato e o amor para introduzir, né, o verdadeiro conhecimento, para que não possa ferir as pessoas. Exato. Porque muitas vezes se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode cair no erro, né, de, em vez de atrair as pessoas pelo evangelho de amor, a gente vai afastar as pessoas. Então, cuidado, né, quando a gente for, de fato, falar a verdade, né, fale com amor, fale com carinho, e as pessoas vão entender, né, e o Espírito Santo vai fazer a obra que precisa ser feita. Exatamente, é isso mesmo, Leira. E a gente deve agir da seguinte forma, pegando aí sua fala, nenhum de nós, quem de nós aqui é digno de dizer assim, não, a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Não há um justo sequer. Então, todos nós somos falhos e pecadores. E nós desejamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos trate com piedade. Agora, por que eu não posso tratar meu irmão com piedade e com misericórdia? Devemos tratar com misericórdia, com piedade, mas não devemos nos furtar de falar para ele a verdade e orientá-lo a sair do erro. Se ele pratica algo que não é de acordo com a palavra de Deus, assim como nós, quando pecamos, nós devemos reconhecer os nossos erros e orientar aquelas pessoas que estão no erro para que volte para a Bíblia, para a palavra de Deus. É assim que devemos agir como cristãos verdadeiros. Lá na igreja de Corinto, a gente vai ver aqui na parte de domingo, havia uma grande questão para Paulo resolver. Haviam pessoas que os irmãos julgavam entre um e outro, se era lícito ou não comer comidas ou carnes sacrificadas aos ídolos pagãos. Então, o que acontecia? Ali em Corinto, na Grécia, eles tinham o hábito de sacrificar animais aos seus ídolos. E nós sabemos, como a palavra vai dizer aqui, que o ídolo em si não é nada, é apenas um ídolo, uma criatura humana. E eles pegavam essa carne que era sacrificada lá nos templos dos seus ídolos e vendiam essa carne no mercado. E quando um irmão cristão ia no mercado e comprava aquela carne e comia, alguns irmãos se escandalizavam. E aí Paulo vai dizer que uns são fortes e outros são fracos, não é isso? Aqueles que se escandalizavam por alguém comer aquela carne, eles consideravam fracos. Provavelmente pessoas que eram recém-conversas do paganismo ao cristianismo e não entendiam ainda essa questão do que é um ídolo. E Paulo ele traz várias orientações que nós vamos discorrer aqui, não é isso, Wagner? É como diz aqui no versículo, capítulo 10, versículo 28, né? Diz bem assim: porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque eu sou criticado por causa daquilo, porque dou graças. Ou seja, nas palavras que Paulo estava querendo dizer, até em versículos anteriores aqui, a questão de você comer a carne sacrificada a ídolos só tinha um valor pecaminoso, vamos dizer assim, religioso, de devoção, se você comesse nos cultos daquelas práticas pagãs. Se você estivesse no mercado, o alimento era de um animal puro, conforme Levítico 11 ali, não tivesse nenhum tipo de animal impuro, né? Você poderia comprar naturalmente aquela carne que não teria valor nenhum. Como Paulo fala, teria o ídolo algum valor? Teria ele poder algum sobre você? E é como Paulo fala aqui anteriormente, o Deus que criou tudo, ele é dono de tudo. Então nada tem valor. Nenhum ídolo tem valor sobre aquilo que Deus criou desde que você deu graças por aquilo, né? E aí percebemos que assim, essa questão de não comer a carne ali de animais sacrificados aos ídolos que era vendido nos mercados, porque era assim, gente, como eu posso explicar? Existiam os templos pagãos, as pessoas sacrificavam aqueles animais e os sacerdotes daqueles templos, eles pegavam parte daquela carne, se alimentavam para o seu próprio sustento e outros levavam ao mercado para poder vender. E aí, alguns irmãos que Paulo já chamava de fracos na fé, né, eram aqueles que diziam, não pode comer aquele animal, a carne daquele animal que foi sacrificado no templo pagão. Mas aí Paulo ele já vem falando, não tem problema nenhum. Ou seja, o ídolo tem poder sobre você? O ídolo tem poder sobre alguma coisa? Desde que você comprasse no mercado. Agora, em contrapartida, se você participasse da cerimônia, né, daquele culto pagão ali, e você comesse daquele alimento, já era contra aquilo que Paulo estava ensinando. Já havia condenação. Já havia condenação. É isso mesmo. Eu queria deixar aqui rapidamente, Leira, um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando, pedindo aí oração. A irmã Florita Abreu, lá da igreja de Ademar, em São Paulo, pede oração para a família. Muito obrigado, minha irmã. Assim que nós terminarmos aqui, nós vamos reunir aqui e orar por você, por todos vocês que estão pedindo oração aí, e muito obrigado pela participação, por estar interagindo conosco, isso é muito importante. E seguindo aqui, como o Wagner falou, o fato, né, Leira, de você
é importante a gente deixar bem claro que o que está em discussão aqui não é a questão do animal puro ou impuro, não é isso? Exatamente. Ali não havia animal impuro. Quando a Bíblia fala de alimento, ela desconsidera os animais impuros que estão lá em Levítico 11. Então aqui, como alguns irmãos evangélicos gostam de usar esses versos aqui para dizer que agora pode comer carne de porco, pode comer caranguejo, enfim, uma série de animais que Deus ele pede para a gente não ingerir, lá em Levítico 11 e em outros livros da Bíblia. Então aqui a questão não era essa. A questão aqui era animais puros, que eram lícitos ser ingeridos, comidos, né? Só que esses animais haviam sido oferecidos a ídolos, em sacrifícios nesses templos. E aí Paulo diz o seguinte, como o Wagner explanou aí, se você sabe que o ídolo em si não é nada, né, Leira? Não há problema nenhum você comer a carne que está lá no mercado e que é lícito você comer. Agora, se um irmão que é fraco na fé, é importante também a gente deixar claro que quando Paulo diz que o irmão é fraco na fé, Paulo não está menosprezando esse irmão. Exatamente. Paulo está dizendo que essa pessoa ainda não cresceu espiritualmente como os demais. Ele está num processo de crescimento. Não é que aquele irmão era inferior ou desprezível aos olhos de Paulo nem de Deus. Pelo contrário. Era uma pessoa que tinha que ter todo o cuidado, como a gente falou aqui anteriormente, para que ele cresça e se fortaleça na fé. Ou seja, ele se edifique na fé. Então, o irmão que ainda está fraco na fé, ele não entende que o ídolo em si não é nada. E quando ele vê um irmão comendo aquela carne que foi sacrificado a ídolo, ele poderia se escandalizar. E é esse o cuidado que Paulo tem ao explicar isso em Coríntios, né? Isso. E a questão aí, Fábio, da parte de segunda-feira, é a intenção. Sim. Né? Então, a intenção das pessoas a sacrificar os animais ali aos ídolos, né? Eles estavam adorando o ídolo. Sim, né? sim. E quem ia comprar lá no mercado a carne não era para adoração a ídolo, era para o seu próprio sustento. Exatamente. Né? Então, assim, o verso ele é bem interessante. Né? Na verdade ali, a pessoa que estava comprando no mercado, ela estava fazendo uma ação para que ela, né, pudesse se alimentar, porque sem o alimento ele iria ficar doente. E quando você se alimenta e cuida do seu corpo, e o seu corpo está saudável, você tem saúde, você está honrando e glorificando o nome de Deus. Né? É como diz no verso, quer comer, quer beber, ou faz qualquer outra coisa, tudo para a honra de Deus. E a pergunta que eu vos faço, né? Depois de conhecer essa parte aqui, né? Qual é a aplicação que a gente tira, Fábio, para as nossas vidas? Porque a lição, ela traz um conhecimento muito grande, né? Mas como é que a gente vai colocar em prática nos nossos dias atuais hoje? Porque o conhecimento bíblico é para a gente aprender, mas também para colocar, né, em prática nas nossas vidas. Exatamente, Leira. É importante essa pergunta porque, como a gente vê aqui na parte de segunda, o título é o seguinte, conhecimento versus amor. O conhecimento sem o amor, ele vai ferir os demais. O meu conhecimento bíblico, ou seja lá do que for, se eu não tiver o amor junto com o conhecimento, eu vou ferir os demais. Então, devemos ter o maior cuidado de não nos tornarmos arrogantes. Eu sei, o irmão não sabe, então agora eu sou arrogante, eu vou ser melhor do que ele. Não é isso. A gente tem que ter o nosso cuidado pessoal para a gente não cair no erro, não fazer nada que seja contrário à vontade de Deus, e assim iremos nos contaminar, vamos dizer assim, já que a gente está falando de alimentos, né, oferecidos a ídolos. Agora é importante também a gente observar, Leira, que aqui Paulo deixa muito claro que, apesar dos ídolos não serem nada, serem criaturas de homem, né, um ídolo, uma imagem, por exemplo, é criada ali, pode ser de madeira, de ouro, de prata, de barro, de gesso. Mas tem um detalhe, Paulo deixa muito claro, e assim como Moisés alertou lá atrás, que quando essas pessoas estão sacrificando a ídolos, elas estão sacrificando a demônios. Então, mesmo o ídolo não sendo nada, e realmente um ídolo, só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro. Os outros, a Bíblia diz assim, ainda que alguns são chamados deuses, eles em si não são nada. Mesmo assim, existem entidades demoníacas que estão por trás desses ídolos. Quando você sacrifica algo a um ídolo, você está sacrificando a demônios. Não sou eu que estou dizendo isso, está na Bíblia. Então, respondendo à pergunta de Leira, o nosso zelo para aplicar esses versos em nossas vidas é dessa forma. Termos o cuidado para seguir estritamente o que a Bíblia nos orienta e não fazer nada, mesmo você tendo consciência de que aquilo ensina nada, não fazer nada para escandalizar a igreja e os irmãos que ainda não estão fortes na fé. Eu penso dessa maneira. E algo que você falou muito bem, Fábio, a respeito, né, e Leira também falou aqui, é a questão desse amor com o próximo irmão. Né? É a questão da abnegação. Ou seja, o que é abnegação? A abnegação é o contrário do egoísmo. Ou seja, existe o egoísmo e existe a abnegação. O egoísmo é quando você pensa em si próprio. A abnegação é quando você pensa no irmão próximo a você. Eu queria ler, né, aqui do capítulo 8, aqui, versículo 1 em diante, se irmãos puderem abrir, para a gente compreender um pouco. 1 Coríntios 8, isso, 1 Coríntios, né, capítulo 8, verso 1 em diante. Que fala bem assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Ou seja,
Olha só como é bem interessante aqui. Muitos irmãos que estavam vivendo naquele período, falando sobre os irmãos que eram fortes na fé e os que eram fracos na fé. Os que eram fortes na fé eram aqueles que, por mais que a comida fosse sacrificada e fosse vendida no mercado, eles comiam sem problema nenhum. Os irmãos que eram fracos na fé, eles ficavam com medo de comer porque era sacrificado aos ídolos, né? Eles achavam que os ídolos tinham algum poder sobre aquele alimento. Né? Mas só que o que acontece? Paulo também ele não é contrário ao conhecimento. Como muitos podem pegar aqui e falar assim, não vou adquirir conhecimento porque o conhecimento leva orgulho. Pelo contrário, o conhecimento ele é muito edificante a partir do momento que você tem amor. Porque o amor edifica, o amor ao seu irmão próximo ali, né? O irmão na fé. Então, o que acontecia? Muitas pessoas, aqueles que eram considerados por Paulo fortes na fé, eles criavam esse orgulho e não tinham tolerância àqueles irmãos que estavam chegando à igreja, estavam tendo conhecimento ainda desse Deus, de Jesus Cristo. E os irmãos pensavam que os ídolos tinham poder. Então, o que Paulo quer dizer aqui, tenham paciência com esses novos conversos aí, esses irmãos que estão conhecendo a mensagem aqui agora, né? Então, aí, como é que vem o decorrer disso aqui, que é muito explicativo, é bom para os irmãos entenderem. É o seguinte, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, tá vendo? Essa questão dele falando sobre aqueles que eram intolerantes, né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e é só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, né? Olha como está explicando aqui. Ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venham de algum modo ser de tropeço para os fracos, entendeu? Ou seja, aqueles irmãos que achavam que o ídolo tinha poder sobre os alimentos, né? Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo, de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ou seja, se abster de sair da casa do ídolo e daquelas cerimônias pagãs, entendeu? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, ou seja, Paulo é bem enfático, né? É contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Quero dizer aos irmãos que Paulo falou aqui que nunca mais comerá carnes que tenha sido vendida no mercado, sacrificadas aos ídolos, que provavelmente iria fazer com que o irmão fraco na fé, que pensava que aquele ídolo tinha poder sobre aquele alimento, Paulo iria se abster disso, não é porque Paulo se tornou vegetariano, não, entendeu? Naquele período ali. Paulo iria se abster naquela igreja de Corinto, que não iria comer mais junto com os irmãos sobre aquilo dali, aqueles alimentos. Então, Paulo é bem enfático, né? O que Paulo vem trabalhando aí, né? Paulo ele vem motivando a igreja a fugir da aparência do mal. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está em um local, né, você está trabalhando, né, outro assunto, algo concernente à profissão, né, a estudo, né, mas se um irmão que está passando lá do outro lado, que não está entendendo o contexto que você está envolvendo ali, ele pode olhar, rapaz, Tiago, Fábio, está sentado em uma mesa ali, que tem ali algumas coisas que não é lícita, né, não está de acordo com a palavra do Senhor, ele pode interpretar, né, algo. Então a gente tem que fugir da aparência do mal. Então, o que Paulo está colocando aí, que a gente tem que ter cuidado, né, para algumas pessoas não interpretar algo, né, por eu estar em algum lugar que possa trazer outras interpretações. Então fuja da aparência do mal, cuidado, né, não assente nas rodas ali dos escarnecedores. Né? Então Paulo queria ensinar isso para a igreja. Né? E Paulo, ele coloca sobre o comer a carne aí, né, muitas vezes a gente chega em um local, Fábio, que eu faço algumas trilhas ali na Chapada Diamantina, que as pessoas, eles vivem uma vida, um estilo de vida, que eles não calçam nem sapato de couro, não usam cinto de couro, né? Eles são estritamente ali vegano, né? Um estilo de vida. E se você chegar ali com uma coxa de galinha, assar uma carne ali, vai escandalizar, né? Dentro daquilo que eles acreditam, né? Então a gente precisa também respeitar, né? Então, se eu quero introduzir o meu conhecimento para esse tipo de coisa, para esse tipo de pessoas, eu não posso chegar ali com um churrasco,
né, com a coxa de frango comendo. Eu tenho que ter sabedoria e amor para introduzir e para dar um bom testemunho, né, e passar uma mensagem bem interessante para essas pessoas. Esses irmãos, eles gostam muito de ervas mesmo, hein? Como a gente bem sabe. Agora, e assim, Tiago, o que eu paro bem para analisar, sabe, Tiago, que quantas vezes Cristo, ele escandalizou, sabe? Por falar a mensagem, por pregar o evangelho a algumas pessoas. Assentar-se junto com Maria ali e algumas outras mulheres era escândalo, né? Comer no sábado para aqueles fariseus era escândalo. E eu sempre gosto de questionar, sabe, esse pós e contra de todas as situações. Tem momentos que para algumas pessoas que querem nos difamar, eles enxergam erro em tudo, sabe, Tiago? Até se você, vamos supor, a gente tem que ter prudência em tudo, mas às vezes tem muitas coisas também, sabe, que o problema está no outro. E assim, vamos supor, você parou ali, viu um amigo seu de infância na porta de um bar, você não se sentou na mesa e você está conversando com ele. Ele falou, Tiago, eu quero conversar com você, nossa, quanto tempo, lembra quando a gente jogou bola e tal, aquele negócio todo, você está ali conversando, 5 minutos, às vezes já é um motivo para alguém, né? Eu acho que nós temos que ter a prudência e as pessoas também ter prudência. Porque vivemos em um mundo em que o cristão, é incrível, viu, Tiago? O cristão a todo momento ele está sendo perseguido. A todo momento ele está sendo criticado, apontado. E Paulo ele vem falando em relação a isso, né? Paulo ele estava se abstendo completamente ali desse... Porque Paulo, na verdade, ele já era um cristão maduro. Ele já era um cristão maduro. Já era um cristão maduro. Exatamente. E ao redor de Paulo tinha muitas pessoas que estavam no processo. Exato. E Paulo, ele teve esse cuidado, né? Se sair um pouquinho por um certo período para que ele pudesse ter a oportunidade, né, de alcançar os fracos. E no momento que ele fortalecia o fraco, ele sentava, né, para alcançar outras pessoas. Isso é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado, né, para a gente não cair, né, no erro de não adentrar a vários ambientes. Exatamente. Né, porque como Wagner colocou, né, o nosso objetivo é alcançar todos. Pregar o evangelho, né? E vai chegar um momento que, infelizmente, você vai ter que sentar, se expor um pouco para alcançar o outro. E depois você voltar para falar, não, Wagner, eu estava ali, mas meu objetivo era esse, né? Porque a gente tem que cuidar do outro e tem que cuidar desse aqui também. Então, esse é o desafio do cristão, né? Nós estamos aí na vitrine, né? E a gente está sendo observado todos os dias. Né? E o exemplo e o testemunho, ele arrasta e fala muito mais do que palavras. Exatamente. Eu queria deixar um abraço aqui para a irmã Josefa Oliveira, a irmã Maione Santos. Que Deus abençoe você, minhas irmãs e a sua família também. Paulo, ele tinha uma maturidade tão grande que a gente vai ver na parte aqui de terça-feira, né? Que alguns irmãos, olha como é difícil lidar com pessoas, né? Mesmo dentro da igreja. Alguns irmãos questionavam ali o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo como apóstolo. E Paulo, ele discorre aqui que alguns direitos que ele tinha como apóstolo, primeiro ele questiona, acaso não sou eu apóstolo? Né? Será que só Pedro e os demais irmãos têm o direito de apostolado? Acaso eu não vi a Cristo? Então a primeira coisa que ele faz é afirmar o seu apostolado. E depois ele traz algumas questões aqui que são direitos daquele que prega o evangelho, né? De viver pelo evangelho. Inclusive eu queria trazer aqui uma reflexão. Você hoje virou uma moda, principalmente na internet, de pessoas questionarem a validade do dízimo. O que é que Satanás faz? Ele pega tudo que Deus deixou e tenta distorcer. Ele coloca pessoas, alguns líderes, alguns não, muitos líderes religiosos, para pegar o dízimo e enriquecer. Ou seja, usar o dízimo para o seu próprio enriquecimento. Com isso, ele causa escândalo. E as pessoas agora começam a questionar. Não, o dízimo não é válido mais, não vou pegar o dízimo e dar para as pessoas estar se enriquecendo. Só que o dízimo foi estabelecido por Deus. E eu considero o dízimo como algo sagrado. E esse texto de Paulo aqui, ele vai afirmar que as pessoas que vivem para pregar o evangelho devem ser sustentadas pelo evangelho. Não é isso? E aí Paulo ele teve um embate muito grande para... E no final, Paulo vai dizer assim, tudo isso aí é meu direito. Porém, eu não utilizo para que vocês sejam edificados. Vocês não se escandalizem, não é isso? Isso. Pode falar, Tiago. Paulo ele é extraordinário, né? Ele é extraordinário. Porque Paulo, a intenção dele é alcançar as pessoas. Exato. E ele se submetia, né? Ele abria a mão do seu direito por causa do evangelho. E aí a gente vê, né? Porque não é fácil você, né, pregar o evangelho sem nenhum auxílio ali dos irmãos. Mas para não escandalizar, né, ele preferiu se privar, abrir mão do seu direito para chegar mais perto daqueles, né, que poderiam se escandalizar nessa questão. Então, a pregação de Paulo é uma pregação prática de amor. É isso mesmo. E também Paulo traz aqui
orientações, ele mostra para a igreja que a igreja deve ter o cuidado de aprender com os erros do passado, para que não cometa aqueles mesmos erros, né? E, inclusive, na parte de terça-feira eu falei terça, mas o amor abnegado é segunda-feira. E terça-feira fala sobre aprendendo com o passado. E Paulo traz aqui alguns fatos que aconteceram no passado, onde a igreja errou, né? Alguns foram até realmente se perderam por causa disso. E ele adverte ali o povo de Corinto para que não cometa os mesmos erros. Ele fala assim, como vocês estão cometendo os mesmos erros que aconteceu lá no passado? Será que vocês não aprendem com os erros? Precisam errar novamente? Então, isso fica para a gente também. Se nós hoje temos aí a palavra de Deus, né? Nosso estudo é feito com base na palavra de Deus. E nós aprendemos que muitos líderes erraram. E será que nós vamos continuar errando, cometendo o mesmo erro? Será que não dá para a gente aprender com os erros dos outros? Não é isso? Isso. E aí, é por isso que nós estamos estudando a Bíblia. Exatamente. Né? Para a gente ser sábio. Porque o sábio é aquele que aprende, né, com os erros dos outros. Exato. O sábio, ele não precisa cometer o erro para aprender. Né? Isso aí é a pessoa ser tola. Né? Então, se eu conheço a palavra de Deus, né, e nós somos uma geração, Fábio, que temos uma luz extraordinária. Né? E muitas vezes a gente comete erros, né? E dizer que o pessoal lá do passado cometeu isso, a igreja de Corinto fez isso, fez aquilo, mas a luz que eles tinham naquele exato momento, né, não era tão grande quanto nós temos hoje. Exatamente. E infelizmente muitas vezes a gente comete alguns erros. Né? E como é bom, né, ter esse conhecimento hoje para poder colocar a escritura em prática na nossa vida. Exatamente. Porque se ela ficar só no conhecimento, né, a Bíblia fala que a gente precisa ser praticantes da palavra do Senhor. Exato. E aí eu convido os irmãos que estão nos acompanhando aí, né, a conhecer, mas colocar em prática, viver essa palavra. Porque quando nós vivemos a palavra, de fato, a nossa vida vai ter problema, vai ter dificuldade, mas nós vamos ser pessoas que têm amor, que têm paz, né, que têm longanimidade. Né? Nós vamos vencer, porque nós vivemos pela palavra. Exatamente. Quando a gente fala aprendendo com o passado, né? Principalmente quando a gente vai vendo aqui, né, advertência contra a idolatria, aprendendo com o passado e tudo, colocar Deus em primeiro lugar, né? E esse colocar Deus em primeiro lugar, na questão de Paulo aqui, vem muito relacionado à questão da pregação do Evangelho, né? Como você bem falou, né, Fábio? Queria ler aqui do capítulo 9, do 1 em diante, que vem falando bem aqui, assim, bem desse jeito, né? Sobre esse trabalho de levar a mensagem, de ir contra a idolatria, de falar de Deus, né? De Jesus Cristo para aquelas pessoas. Fala bem assim, será que eu não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente não sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra? Quem é que vai às guerras às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ou seja, e aqui vem discorrendo a prática de Paulo do trabalho missionário, nessa luta dele pregando o evangelho. Ou seja, mais um dos embates que ele tinha com Pedro, né? Cefas aqui é Pedro, né? Ou seja, os irmãos, eles criticavam, eles estavam vendo, assim, eu percebo que os embates de Pedro e Paulo ali, nesse contexto da pregação de Corinto aqui, incitando eles aí contra a idolatria, não comer animais impuros, era porque Paulo estava tendo grande sucesso. Né? Eu percebo muitas vezes que Pedro, ele tinha um certo tipo de rancor em relação a Paulo, porque Paulo não seguiu Jesus junto com eles, mas só que Paulo estava ganhando grandes proporções na pregação do evangelho. Né? Eles estavam vendo que a igreja de Corinto e muitas outras ali, eles estavam abandonando a idolatria, eles estavam se desfazendo desses cultos pagãos, né? E criticavam Paulo porque Paulo trabalhava, ou seja, mais uma abnegação, desse amor abnegado, desse aprendizado com o passado, é mais um trabalho que Paulo estava fazendo. Paulo falando assim: eu tenho direito a viver do evangelho, eu tenho direito a vocês me sustentarem para poder pregar o evangelho, mas eu prefiro não. Eu prefiro não aceitar essa ajuda de vocês e trabalhar, eu e Barnabé trabalharmos para nós nos sustentarmos, pregar o evangelho, trabalhar e com esse dinheiro ainda pregar o evangelho.
Entendeu? Então é um negócio incrível aqui esse trabalho de Paulo, porque a gente percebe que nessa semana todos os temas aqui, estão em concordância com o outro, né? Um trabalhando junto com o outro, ou seja, Paulo ele vem pegando toda a sua carga de experiência na fé, toda a sua pregação no Evangelho, todo o trabalho que ele tinha feito e falando assim, me abstenho de tudo que é deste mundo para pregar o Evangelho. Trabalho até para pregar o Evangelho, né? Interessante que, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, nos primeiros capítulos de Coríntios, o maior problema da igreja ali era a idolatria. Quando Paulo traz ali as imoralidades sexuais, a questão do alimento, mostra pra gente. E outra coisa, a dureza de coração e a avareza, aliás. Avaria é uma coisa, a avareza é outra. A avareza que a igreja de Corinto mostrou em negar a Paulo o sustento, a Paulo e a Barnabé. Tanto que Paulo, lá em Filipe, ele aceitou a ajuda da igreja de Filipe, mas aqui em Corinto ele não aceitou porque o povo era avarento. Então, tudo isso é idolatria. Sexualidade fora do casamento é uma forma de idolatria, você está adorando o prazer do seu próprio corpo. Quando você sacrifica, se alimenta de forma inadequada também é um tipo de idolatria, e principalmente quando você oferece esse alimento a ídolos, é uma idolatria. E aqui quando mostra que você ama mais o dinheiro do que a pregação do evangelho, é uma forma de idolatria. Então a maior dificuldade da igreja de Corinto ali era a idolatria, é isso? O nosso tempo, infelizmente, está acabando, viu, Leira? Você pode fazer esse comentário, depois a gente vai fazer a nossa recapitulação ou nossas considerações finais. Aqui Fábio, o tema da semana é a idolatria, né? As pessoas que... E muitas vezes a idolatria, muitas vezes ela fica muito parecida com a adoração. Né? E o que Paulo queria alcançar aqui nos corações dos irmãos, né? Que nós deveríamos colocar Deus no centro. Tudo que é colocado no centro, né, se torna o seu próprio Deus. Então a preocupação de Paulo aqui com a igreja de Corinto era que Deus fosse o centro. E eu gostaria também de estender para mim, para a classe aqui, né, e para vocês que estão acompanhando. Quem é que está no centro da tua vida? Né? E é muito fácil a gente entender quem é que está no centro da tua vida. Né? Quando a gente começa a investir mais tempo, né, quando a gente começa a falar mais sobre aquilo, viver mais aquele estilo, né? E aí você vai ver quem é de fato que é o Deus da nossa vida. Então, né? Então a gente precisa ficar bem atentos e vigiar. Né? Deus ele precisa ser o centro. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, ele precisa nortear, né, a nossa vida. É isso mesmo. E assim nós iremos vencer a idolatria, quando nós permitimos que Deus, o Espírito Santo, venha, nos preencha. E o grande segredo é você ouvir a voz do Espírito Santo. Se permita ouvir a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você está vivendo de uma forma errada e você ouve o Espírito Santo te repreender e você dá ouvido e volta, acontece a conversão, você vai seguir no caminho que o Espírito Santo te conduzir. Assim você vai vencer a idolatria, você vai vencer essas questões todas que nós falamos aqui, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou. Vamos fazer aqui nossa consideração final, começando por você, viu, Leira? O que eu queria deixar aqui, Fábio, o problema da igreja de Corinto era a avareza. É o apego ao material. E o apego ao material, ela compromete os nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que a avareza, ela compromete é o seu relacionamento com Deus. Né? E quando o seu relacionamento com Deus está comprometido, você não consegue se relacionar bem com seus filhos, com sua esposa, com os irmãos da tua igreja, com seus colegas de trabalho. Entendeu? Então, a avareza, né, ela rouba muita coisa nossa. Então, abre o teu coração, tire o teu coração, né, ali das coisas materiais. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa descontrolada, né? Mas dê aquilo que é de Deus. Né? O dízimo é para isso. Exato. É para te libertar do que é material. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida mais leve, mais tranquila, você vai ter mais esperança. Né? E a idolatria, ela vai fugir de você. Exato. Quando você se liberta, né, dessa parte da avareza e do apego ao material. É isso mesmo. Para finalizar, eu queria finalizar com uma história que na própria lição, né, vem nos falando sobre a questão do jovem rico, né? O jovem rico, ele foi chegar até Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para poder ter a salvação. Jesus Cristo, sabendo do jovem rico, ele falou assim, Jesus Cristo ele falou, né, que servir a Deus, né, obedecer aos seus mandamentos, e ele falou que tudo isso já fazia. Mas na questão da idolatria, como você falou, da avareza, Tiago, ele tinha o amor aos seus bens materiais. Aí Jesus Cristo ele falou, vende tudo que tem e dê aos pobres e me siga. Nisso aí, eu queria fazer, como eu gosto de questionar, eu queria colocar a posição de Zaqueu.
Ou seja, Zaqueu provavelmente ainda tinha muito mais dinheiro do que esse jovem rico, não sei, mas já Zaqueu era o cobrador, líder dos cobradores de impostos, publicanos, né? Então, assim, Zaqueu e o jovem rico, necessariamente no que diz ali, um se salvou e o outro rejeitou a salvação. Mas só que Zaqueu, ele veio interessado em Jesus e veio sem nada e teve tudo, né? Vamos dizer assim. E o jovem rico, ele veio com tudo e não teve nada. Então, assim, a grande questão, um não precisou se desfazer de tudo que tinha, porque outro já veio com o coração se esvaziando de todo o apego aos seus bens materiais. Não que seja ruim, mas se aquilo estava tomando conta do que realmente era o seu Deus. No caso de Zaqueu, Zaqueu se absteve de tudo, se negou tudo e ainda continuou rico. O jovem rico, ele ficou rico e perdeu tudo, né? Então, assim, o grande ponto é esse. Vamos a Jesus de que forma? Temos que deixar tudo para Ele, ou seja, nada do que temos deve ser o primeiro em nossa vida, né? Exatamente, é isso mesmo. Interessante que Cristo falou alguns mandamentos ali para o jovem, né? Exato. Ele pergunta, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim, quais os mandamentos? Veja que o mandamento está em vigência, viu? Aí quais? Aí Cristo citou alguns, né? Não matarás, honra teu pai e tua mãe, não defraude teu irmão. Interessante que, se não me engano, Cristo falou só os mandamentos que tem a ver com o relacionamento do próximo de um para o outro, né? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Cristo falou assim, tu quer ser perfeito? Venda tudo e dê aos pobres. Agora, ali Cristo mostrou que o amor dele para com Deus, que é o primeiro mandamento, é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Ele não estava colocando Deus acima de todas as coisas. A idolatria dele estava nisso aí. No dinheiro. Aí Cristo pegou ele nessa questão. E ele, infelizmente, não percebeu, ou percebeu e não quis se arrepender e, enfim, seguiu a vida dele, né? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe ricamente você e sua família e contamos com você no próximo estudo.